O amor, este sentimento que embriaga e entontece. Como contê-lo em segredo no peito quando se há a vontade de vivê-lo plenamente? Quando uma pessoa necessita amar e se sentir amada, conter uma possibilidade de viver um grande e arrebatado amor torna-se impossível. Era o primeiro baile que aconteceria para comemorar a temporada na antiga Inglaterra. Um período social que ocorria de janeiro até junho, destinado à caça de maridos por mocinhas casadoras, pois se até 3 períodos desses, uma dessas moças não arranjasse um bom partido, ficaria para a titia. A cidade amanheceu agitada e todas as grandes costureiras estavam acabando de confeccionar os vestidos mais deslumbrantes para a grande festa da noite. Cada moça daquela cidade queria se apresentar mais bonita que a outra, pois um bom casamento poderia proporcionar o dote de grande valor, aumentando desta forma as finanças da família. O bom partido desta temporada era o Marquês Brian, homem que por onde passava fazia as mocinhas sonhadoras suspirarem, não só pelo seu status social, mas também pelos atributos físicos e encantadores, além de não ter compromisso, é claro. Brian, por sua vez, irá ao evento, mas não possui nenhuma intenção de assumir compromisso. Ele prefere viver solteiro do que casar apenas para cumprir regras. Não, o casamento para ele baseia-se no amor e não em mera formalidade social. Mas nem todas as pessoas daquela época possuíam a condição de optar por um casamento por amor. Lady Audrey não teve a mesma condição de se opor a um casamento arranjado. O seu casamento com o Conde Berilo proporcionou um excelente dote para a sua família, livrando-a da falência proeminente. O Conde Berilo era um homem rude, estúpido e grosseiro. Por vezes repetia para todos que conviviam com o casal que ele havia pago um alto valor pela mulher e que só isto bastava para ela ser grata a ele. No início do casamento, Audrey ainda tentou se adaptar ao conde e até fez força para amá-lo. No entanto, a cada tentativa dela em se aproximar amorosamente do conde, mais desprezível ele se tornava. O grande prazer que o marido tinha realmente era a caça às lebres, esporte que ele se dedicava com assiduidade e prazer. Na verdade, muitas noites a condesa Audrey passou sozinha e o conde não escondia isso. As gargalhadas nas rodas dos lordes daquela sociedade dizia que preferia matar uma lebre do que olhar para a condessa deitada na cama. Toda a sociedade local estava chegando para o grande baile. As mocinhas suspirando, os pais apresentando as filhas para os rapazes disponíveis. Em um canto bebendo, Marquês Brian parecia fugir dos olhares gulosos das donzelas. Já havia sido apresentada a mais de uma dúzia de moças desesperadas por um casamento e não aguentava mais ter que se mostrar cordial e educado. Desta forma, resolveu ir até o jardim para respirar ar puro e ter um minuto de paz. Sentada sozinha em um canto menos iluminado, estava Audrey. Brian observou aquela mulher por alguns minutos sem que ela o notasse. Viu que, apesar de sua beleza, a tristeza era profunda em sua alma. Ele não a conhecia, porque havia pouco tempo que chegara naquela cidade. Teve uma grande vontade de se aproximar, apesar de não ser permitido se dirigir a uma dama sem ser apresentado formalmente. De repente, ela tirou um lencinho da luva e enxugou as lágrimas que insistiam em rolar pelo seu rosto. Brian não se conteve e foi até Audrey.
Peço desculpas, Lady, por lhe dirigir a palavra sem sermos apresentados. Sou o Marquês Brian. Há algo em que eu possa ajudar? Audrey, como uma criança que segura o choro por muito tempo, começou a tremer e a chorar compulsivamente. Brian a pegou pelos braços, colocou a cabeça dela no peito dele e, como se afaga uma criança, começou a acariciar o seu rosto. Ficaram assim por alguns segundos até que Audrey se acalmou. Ela realmente se acalmou nos braços dele. Recompondo-se e pedindo desculpas pelo seu estado emocional, Audrey se afastou dos braços do Marquês, envergonhada por ser uma mulher casada. Meu Deus, o que este homem vai pensar de mim? Pensou Audrey. Como se tivesse lido o pensamento dela, Brian lhe disse: fique tranquila, não tenho mau juízo da Lady. Ela sorriu tristemente e lhe falou: Audrey, Condessa Audrey, dobrando-se e curvando-se diante de um homem que possuía um título de nobreza mais elevado do que o seu, como era de costume. Brian gentilmente pegou a mão de Audrey e a beijou, dobrando levemente a cabeça. Ele então disse-lhe: bem, se depender da etiqueta, estamos formalmente apresentados. Com a brincadeira de Brian sobre a inusitada situação em que se encontravam, os dois deram uma sonora risada. Após isto, cada um se dirigiu para uma direção oposta e não se falaram mais por aquela noite. Audrey foi para casa se sentindo um pouco melhor. Os dias se passaram e a festa da tal temporada aconteceria novamente. E novamente Brian fugiu das mocinhas casadoras, indo para o escuro do jardim. Mas dessa vez desejou profundamente que Lady Audrey estivesse sentada no mesmo lugar que antes. Ela estava. Ele sorriu e deu um leve curvar de cabeça para cumprimentá-la. Boa noite, minha Lady, falou Brian. Audrey sorriu e lhe respondeu da mesma forma. Conversaram sobre vários assuntos naquela noite, nada em específico. Sentia-se no ar o prazer que cada um desfrutava por estar próximo um do outro. Noite do terceiro baile. Era inevitável eles fugirem do encontro secreto, muito pelo contrário. Brian estava profundamente interessado em estar perto daquela mulher encantadora. Nunca havia sentido este bem-estar e a vontade de compartilhar os seus momentos com outra pessoa desse jeito. Ela é magnífica. Como um homem pode permitir que uma mulher linda e inteligente viva sozinha e largada pelos cantos da sociedade? Pensou Brian. Audrey, por sua vez, tentava esconder até de si mesma o que sentia pelo Marquês. Porém, se arrumou cuidadosamente, sentindo previamente o prazer que seria ao encontrar aquele homem belo, másculo e gentil. Parou em frente ao espelho para retocar alguma falha que tivesse em sua aparência. Ao ver o seu reflexo, falou para si: Audrey, você é uma mulher casada. E Brian é apenas um grande amigo. Pontualmente, no mesmo lugar como de costume, os dois se encontraram, mas desta vez Brian foi determinado a conquistar de uma vez por todas a bela condessa. Dirigiu-se a ela e, pegando-a nos braços, deu-lhe um beijo apaixonado. Audrey não teve como evitar o assédio. Nem queria. Correspondeu ao beijo com a mesma paixão avassaladora. Trocaram carícias profundas naquele recanto só dos dois. Uma das moçoilas casadoras, indo atrás de Brian, pois queria saber onde ele se escondia todas as noites de baile, viu o casal se beijando.
Furtivamente saiu e contou para o conde a cena presenciada. O conde saiu imediatamente, indo ao lugar descrito pela moça e viu o casal junto. "Sua vagabunda!" exclamou o conde, segurando-a com forças pelo braço. Brian esbofeteou o marido, o qual, com ódio no olhar, lhe disse: "Não lhe mato agora porque você é um marquês e eu um conde, mas exijo que você me pague o valor do dote que eu paguei para que esta vagabunda se casasse comigo. Caso não pague, irei espalhar por toda a sociedade o casinho de vocês. Quanto a mim, todos sabem que eu desprezo essa mulher." Brian, olhando para Audrey, respondeu ao conde: "Pago-lhe 2 vezes o valor, não por mim, mas para preservar o nome da condessa." O conde, ainda colérico, acrescentou: "Não permitirei novos encontros de vocês caso tente encontrá-la novamente. Mandarei esta mulher promíscua para o meu castelo no campo, onde ficará sob a vigia de meus guardas." Audrey foi levada amarrada para o castelo distante da cidade e vigiada constantemente pelos serviçais. Suas melhores roupas, joias e todo o tratamento dispensado a uma senhora de respeito não lhe eram mais dispensados. Recebeu trapos como roupa para cobrir o corpo e a alimentação era a mais precária possível. Sendo assim, perambulava feito uma morta-viva pelos corredores úmidos e escuros do lugar. Brian sofreu pela impossibilidade de retirar a sua amada daquela condição desumana. Não sabia o que fazer, pois se tentasse encontrá-la novamente, ela sofreria mais ainda. Sentia a angústia e o remorso por ter provocado aquele beijo. Nunca foi a intenção dele vê-la sofrendo desse jeito. Buscava uma solução para a situação e não via saída. Desesperado, chorou. O período de bailes já havia terminado e a cidade se acalmou sem grandes eventos sociais acontecendo. No entanto, o período de caça às lebres havia começado. Como era de costume, o conde passava mais dias nas aventuras de caçador que em casa. Todavia, deixou guardas pessoais no castelo para que nenhuma pessoa fosse visitar a condessa. Brian nunca passava longos períodos na cidade, mas desta vez ficou esperando a oportunidade certa para agir. Comumente, as suas idas até a Inglaterra eram raras, pois era dono de terras e propriedades na Índia, porque apesar de sua mãe ser inglesa, seu pai era indiano. Pacientemente, ele esperou o momento certo para agir. Audrey já estava deitada quando ouviu barulhos de luta à espada na escadaria. Abriu a porta do quarto e viu Brian atingir mortalmente um dos guardas. Olhou para baixo e viu mais homens se confrontando ferozmente no salão. Brian se dirigiu a Audrey, pegando-a pelas mãos e ordenando que os dois pulassem pela janela do quarto. O que ela não sabia era que Brian já havia planejado detalhadamente a forma dos dois saírem do quarto sem ter que passar pela guarda do conde. Audrey, sem pensar e confiante no seu amado, pulou com as mãos dadas a ele. Lá embaixo, uma carroça com feno aparou a queda dos dois e saiu em retirada, indo diretamente para o porto. Um barco que aguardava o casal partiu rapidamente. Em terra, guardas do conde ainda tentaram, em vão, nadar para alcançar o barco. Depois de boa distância do cais, ambos puderam se beijar apaixonados. A Índia se tornou o lugar perfeito para o casal viver o grande amor que sentia. Audrey era tratada como a Marquesa Audrey, e todos eram gentis e carinhosos com ela.
Aldrin e Brian viveram se amando na Índia até o fim de seus dias.